conhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava por Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou dali uma mulher astuta, e disse-lhe: Eu te rogo que te enlutes, e te vistas de roupas de luto, e não te unjas com óleo, antes ser como mulher que há muito tempo que traze luto por algum morto. E entrando ao rei, fala com ele desta maneira. E pôs Joabe as palavras em sua boca. Entrou, pois, aquela mulher de Tecoa ao rei, e prostrando-se em terra sobre seu rosto fez reverência, e disse: Ó rei, socorre-me. E o rei disse: Que tens? E ela respondeu: Eu na verdade sou uma mulher viúva e meu marido é morto. E tua serva tinha 2 filhos e os 2 brigaram no campo. E não havendo quem os separasse, feriu um ao outro e o matou. E eis que toda a parentela se levantou contra tua serva, dizendo: Entrega ao que matou a seu irmão, para que lhe façamos morrer pela vida de seu irmão a quem ele matou, e tiremos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me restou, não deixaram a meu marido nome nem remanescente sobre a terra. Então o rei disse à mulher: Vai-te à tua casa, que eu mandarei acerca de ti. E a mulher de Tecoa disse ao rei: Rei senhor meu, a maldade seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono sem culpa. E o rei disse: Ao que falar contra ti, traze-o a mim, que não te tocará mais. Disse ela então: Rogo-te, ó rei, que te lembres do Senhor teu Deus, que não deixes ao vingador do sangue aumentar o dano em destruir meu filho. E ele respondeu: Vive o Senhor, que não cairá nem um cabelo da cabeça de teu filho em terra. E a mulher disse: Rogo-te que fale tua criada uma palavra a meu senhor o rei. E ele disse: Fala. Então a mulher disse: Por que pois pensas tu outro tanto contra o povo de Deus? Que falando o rei esta palavra, é como culpado, porquanto o rei não faz voltar a seu fugitivo. Porque de certo morremos, e somos como águas derramadas por terra, que não podem voltar a recolher-se, nem Deus tira a vida, mas sim planeja meio para que seu desviado não seja dele excluído. E que eu vim agora para dizer isto ao rei meu senhor, é porque o povo me pôs medo. Mas tua serva disse: Falarei agora ao rei, talvez ele faça o que sua serva diga, pois o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que me quer exterminar a mim, e a meu filho juntamente, da propriedade de Deus. Tua serva, pois, disse: Que seja agora a resposta de meu senhor o rei para descanso, pois que meu senhor o rei é como um anjo de Deus para escutar o bem e o mal. Assim o Senhor teu Deus seja contigo. Então ele respondeu, e disse à mulher: Eu te rogo que não me encubras nada do que eu te perguntar. E a mulher disse: Fale meu senhor o rei. E o rei disse: Não foi a mão de Joabe contigo em todas estas coisas? E a mulher respondeu e disse: Vive tua alma, rei senhor meu, que não há que desviar-se à direita nem à esquerda de tudo que meu senhor o rei falou, porque teu servo Joabe, ele me mandou, e ele pôs na boca de tua serva todas estas palavras. E Joabe, teu servo fez, modificando a aparência do assunto, mas meu senhor é sábio, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que eu faço isto, vai, e faze voltar ao jovem Absalão. E Joabe se prostrou em terra sobre seu rosto, e fez reverência, e depois que abençoou ao rei, disse: Hoje é entendido teu servo que achei favor em teus olhos, rei senhor meu, pois que fez o rei o que seu servo disse. Levantou-se logo Joabe, e foi a Jesur, e voltou a Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: Vá-se à sua casa, e não veja meu rosto. E voltou-se Absalão à sua casa, e não viu o rosto do rei. E não havia em todo Israel homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Desde a planta de seu pé até ao topo da cabeça não havia nele defeito. E quando se cortava o cabelo, o qual fazia ao fim de cada ano, pois lhe incomodava, e por isso se o cortava, pesava o cabelo de sua cabeça 200 ciclos de peso real. E nasceram-lhe a Absalão 3 filhos, e uma filha que se chamou Tamar, a qual era bela de ver. E esteve Absalão por espaço de 2 anos em Jerusalém, e não viu a cara do rei. E mandou Absalão por Joabe, para enviá-lo ao rei, mas não quis vir a ele. Ele mandou mensagem ainda pela 2ª vez, mas não quis vir. Então disse a seus servos: Bem sabeis as terras de Joabe junto a meu lugar, de onde tem suas cevadas, ide, e pegai-lhes fogo. E os servos de Absalão pegaram fogo às terras. Levantou-se, portanto, Joabe, e veio Absalão à sua casa, e disse-lhe: Por que puseram fogo teus servos a minhas terras? E Absalão respondeu a Joabe: Eis que eu enviei por ti, dizendo que viesses aqui, a fim de enviar-te eu ao rei e a que lhe dissesses: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Veja eu agora a cara do rei, e se há em mim pecado, mate-me. Veio, pois, Joabe ao rei, e fê-lo saber. Então chamou a Absalão, o qual veio ao rei, e inclinou seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Aconteceu depois disto, que Absalão se fez de carros e cavalos, e 50 que corressem diante dele. E levantava-se Absalão de manhã, e punha-se a um lado do caminho da porta. E a qualquer um que tinha pleito e vinha ao rei a juízo, Absalão lhe chamava a si, e dizia-lhe: De que cidade és? E ele respondia: Teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: Olha que tuas palavras são boas e justas, mas não tens quem te ouça pelo rei. E dizia a Absalão: Quem me dera se eu fosse constituído juiz na terra, para que viessem a mim todos os que têm pleito ou negócio, que eu lhes faria justiça. E acontecia que, quando alguém se chegava para inclinar-se a ele, ele estendia sua mão, e o tomava, e o beijava. E desta maneira fazia com todo Israel que vinha ao rei a juízo. E assim roubava Absalão o coração dos de Israel. E ao fim de 40 anos aconteceu que Absalão disse ao rei: Eu te rogo me permitas que vá a Hebrom, a pagar meu voto que hei prometido ao Senhor. Porque teu servo fez voto quando estava em Jesur em Síria, dizendo: Se o Senhor me voltar a Jerusalém, eu servirei ao Senhor. E o rei disse: Vai em paz. E ele se levantou, e se foi a Hebrom. Porém enviou Absalão espias por
por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém por ele convidados, os quais iam em sua ingenuidade, sem saber nada. Também enviou Absalão por Aitofel Gilonita, do conselho de Davi, a Gilo sua cidade, enquanto fazia seus sacrifícios. E a conspiração veio a ser grande, pois se ia aumentando o povo com Absalão. E veio o aviso a Davi, dizendo: o coração de todo Israel segue Absalão. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a partir, não seja que se apressando ele nos alcance, e lance o mal sobre nós, e fira a cidade a fio de espada. E os servos do rei disseram ao rei: eis que, teus servos estão prontos a tudo que nosso senhor, o rei, decidir fazer. O rei então saiu, com toda a sua família depois dele, e deixou o rei 10 mulheres concubinas para que guardassem a casa. Saiu pois o rei com todo o povo que lhe seguia, e pararam-se em um lugar distante. E todos os seus servos passavam a seu lado, com todos os quereteus e pereteus, e todos os giteus, 600 homens que haviam vindo a pé desde Gate, iam diante do rei. E disse o rei a Itai giteu: para que vens tu também conosco? Volta, e fica com o rei, porque tu és estrangeiro, e desterrado também de teu lugar. Ontem vieste, e tenho-te de fazer hoje que mudes lugar para ir conosco? Eu vou como vou, tu volta, e faze voltar a teus irmãos, em te haja misericórdia e verdade. E respondeu Itai ao rei, dizendo: vive Deus, e vive meu senhor o rei, que, ou para a morte ou para a vida, de onde meu senhor o rei estiver, ali estará também teu servo. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa. E passou Itai giteu, e todos os seus homens, e toda a sua família. Havendo Jesus dito estas coisas, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, em que ele entrou ele, e seus discípulos, e também Judas, o que o traía, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes se juntara ali Jesus com seus discípulos. Tendo Judas, pois, tomado a tropa e alguns dos oficiais dos sacerdotes e dos fariseus, veio ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo pois Jesus todas as coisas que viriam sobre ele, adiantou-se, e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: eu sou. E Judas, o que o traía, também estava com eles. Quando pois lhes disse: eu sou, voltaram para trás, e caíram em terra. Voltou pois a lhes perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Respondeu Jesus: já vos disse que eu sou. Portanto, se buscais a mim, deixai a estes irem, para que se cumprisse a palavra, que tinha dito: dos que me deste, a nenhum deles perdi. Simão Pedro, pois, que tinha espada, puxou dela, e feriu ao servo do sacerdote, e cortou a sua orelha direita. E era o nome do servo Malco. Disse pois Jesus a Pedro: põe tua espada na bainha, não beberei eu o copo que o Pai tem me dado? O grupo de soldados, pois, e o comandante, e os oficiais dos judeus juntamente tomaram a Jesus, e o amarraram, e o levaram primeiramente a Anás, porque era sogro de Caifás, o qual era o sumo sacerdote daquele ano. E era Caifás o que havia aconselhado aos judeus de que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo, e este discípulo era conhecido do sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sacerdote, e Pedro estava fora à porta. Saiu pois o outro discípulo, que era conhecido do sacerdote, e falou à porteira, e pôs dentro a Pedro. Disse pois a serva porteira a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. E estavam ali os servos, e os oficiais, que haviam feito uma fogueira de brasas, porque fazia frio, e se esquentavam. Estava Pedro com eles, e se esquentava. Perguntou pois o sacerdote a Jesus sobre seus discípulos, e sobre sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu abertamente falei ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus de todos os lugares se juntam, e nada falei em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram, que é o que lhes falei. Eis que estes sabem que é o que tenho dito. E dizendo ele isto, um dos oficiais, que ali estava, deu a Jesus uma bofetada, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Pois Anás o mandara amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Como eu amo a tua lei, o dia todo eu medito nela. Ela me faz mais sábio do que meus inimigos por meio de teus mandamentos, porque ela está sempre comigo. Sou mais inteligente que todos os meus instrutores, porque medito em teus testemunhos. Sou mais prudente que os anciãos, porque guardei teus mandamentos. Afastei meus pés de todo o mau caminho, para guardar tua palavra. Não me desviei de teus juízos, porque tu me ensinaste. Como são doces tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel em minha boca. Obtenho conhecimento por meio de teus preceitos, por isso odeio todo caminho de mentira. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Eu jurei, e assim cumprirei, de guardar os juízos de tua justiça. Eu estou muito aflito, Senhor, vivifica-me conforme a tua palavra. Agrada-te das ofertas voluntárias de minha boca, Senhor, e ensina-me teus juízos. Continuamente arrisco minha alma, porém não me esqueço de tua lei. Os perversos me armaram um laço de armadilha, mas não me desviei de teus mandamentos. Tomei teus testemunhos por herança para sempre, pois eles são a alegria de meu coração. Inclinei meu coração para praticar os teus testemunhos para todo sempre. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de rendas com injustiça. O coração do homem planeja seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos.